Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da série Leão. Eu sou a Daiane, eu faço parte da Leão Unidade São Paulo, que fica localizada no Espaço Mescla da PUC, Campinas. A Leão é um escritório especializado em propriedade intelectual e projetos de inovação, com sede em Porto Alegre há mais de 60 anos, e unidades em São Paulo e Santa Catarina. Eu convido a todos para visitarem o nosso site, nossas redes sociais e conhecer um pouco mais do nosso time competente e das nossas atividades. Esse é o nosso 8º webinar da série, já é o 8º webinar que nós organizamos. Nós começamos em abril com um evento que contou com a participação da Confederação Nacional da Indústria para tratar os desafios da inovação e da propriedade intelectual em tempos de crise, com a participação do Dr. Fabiano Barreto, e seguimos nos últimos meses com uma agenda elaborada de acordo com temas priorizados junto a parceiros, a partir do interesse das empresas, de empreendedores, buscando trazer sempre novas possibilidades, caminhos para inovar e um olhar mais atento aos ativos de propriedade intelectual e sua relevância para a competitividade do negócio. A inovação, de uma maneira geral, ela é percebida como essencial para a sobrevivência das empresas, é instrumento para garantir rentabilidade e gerar crescimento e desenvolvimento econômico e social, e parte de uma sistemática de relação e cooperação entre diferentes instituições, universidades, institutos de pesquisa, empresas, público e privadas, sendo as agências de fomento parte essencial para que essa transformação aconteça. No evento de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais dos programas e linhas de financiamento à inovação de duas das principais agências de fomento do país, da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e da FINEP, financiadora de estudo e projetos, que atua em âmbito nacional. Vamos entender sobre os recursos que estão disponíveis e como é possível acessar esses recursos, reembolsáveis, não reembolsáveis, a chamada subvenção econômica, que seguem disponíveis. É importante que cada vez mais as empresas entendam como funcionam esses mecanismos de fomento para financiar seus projetos de pesquisa na empresa, desenvolver a sua startup, alavancar a inovação. Os nossos convidados de hoje, nós temos a honra e o prazer de contar com a presença do professor Douglas Zampieri, coordenador adjunto de pesquisa para inovação da FAPESP, que está comemorando 11 anos na instituição, 11 anos de FAPESP. Parabéns, professor. Muito obrigada por participar do nosso evento, é um prazer enorme tê-lo aqui. O professor Douglas irá apresentar a FAPESP e formas de apoio à pesquisa para a inovação tecnológica, com destaque para os programas PIT, que trata a pesquisa em parceria, e o PIP, que visa a pesquisa inovativa na pequena empresa, e esclarecer dúvidas sobre a política de propriedade intelectual da instituição. Também estamos muito honrados, é um prazer enorme contar com as presenças do coronel Paulo Roberto Costa, superintendente de inovação da FINEP, do engenheiro Marco Francisco de Almeida, analista master da FINEP, e da Andréa Bentes Leal, analista sênior de projetos e gerente regional sudeste da FINEP. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, estamos muito felizes com a participação de vocês. A FINEP ela atua em todo o país, apoiando empresas, universidades, institutos tecnológicos, instituições públicas e privadas. Irá apresentar os instrumentos de apoio, financiamento reembolsável, programas e ações de fomento, processo de submissão de propostas, que é um ponto que gera muitas dúvidas, e chamadas abertas. Uma excelente oportunidade para entender sobre a instituição e como acessá-la. Alguns avisos. O evento ele está sendo gravado e ficará disponível em nosso canal da Leão Propriedade Intelectual no YouTube. Eu peço mais uma vez que se inscrevam, nos sigam nas redes sociais da Leão. As perguntas serão feitas via chat, são essenciais para o nosso debate, então todo o material utilizado, ele será disponibilizado por e-mail aos que se inscreveram via Simpla. Então, fique à vontade para interagir via chat, façam suas perguntas. Lembrando que é importante que se identifiquem e enderecem a pergunta caso queiram que seja respondida diretamente por um dos nossos palestrantes. Nossa dinâmica de hoje, então, teremos as duas apresentações, começando pela FAPESP, com o professor Douglas, e na sequência teremos a FINEP, com o coronel Paulo Roberto. As perguntas enviadas serão feitas ao final, após a apresentação da FINEP.
Dados os nossos avisos, vamos seguir para a etapa mais importante do evento, dando início às apresentações. Um excelente evento a todos. Passo a palavra ao professor Douglas. Professor, com você, obrigada. Uma boa palestra. Obrigado, Daiane. Eu cumprimento a todos aqueles que nos assistem e agradeço a oportunidade de apresentar alguns dos programas da FAPESP. Na pessoa da Daiane, eu parabenizo a Leão pelo evento, parabenizo toda a equipe, e é um prazer e uma honra estar aqui presente. E de bônus ainda, estou revendo o meu amigo Marcos, participando junto com o Coronel Paulo, que também já trabalhamos conjuntamente, e com a Andréia. Eu vou começar a compartilhar, então, a minha apresentação. Tá tudo ok? Está. Ótimo. A minha fala ela vai ser dividida em algumas fases. A primeira delas eu vou falar um pouquinho sobre a FAPESP, depois rapidamente sobre o programa PIT, um novo programa que é o CPE, e finalmente sobre o programa PIP, que é a parte mais longa da apresentação. A FAPESP, como a Daiane já falou, é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo. Ela tem por missão apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, e o financiamento ela vem do ICMS. Então, ela recebe 1% da receita tributária do Estado de São Paulo. Isso representou, em 2018, cerca de 1 bilhão e 200 milhões, e as 4 linhas principais de fomento, todo o fomento da FAPESP, ele é não reembolsável, e a FAPESP não trabalha com pessoa jurídica, ela trabalha com pessoa física. Então, há uma formação de recursos humanos em forma de bolsa, a pesquisa acadêmica, ela financia auxílios de curta duração, de 1 a 2 anos, que são os auxílios regulares, os temáticos são auxílios de 5 anos, e os chamados CEPIDs, que são centros de estudo com uma vivência de até 11 anos. Já na parceria empresa-universidade, nós temos o programa PIT e o auxílio à pequena empresa. Na realidade, não é só a pequena empresa, não é só a startup, porque o programa PIP, ele atinge empresas de até 250 funcionários, independente do faturamento das mesmas. Aqui é uma análise de como esse fomento foi dividido em 2018, cerca de 50% foi para pesquisa, para o avanço de conhecimento, enquanto que 24% na formação de recursos humanos na forma de bolsa e cerca de 10% na pesquisa para inovação. Se nós dividirmos em área de conhecimento, a área de ciências da vida, que é uma área em que os insumos são bastante caros, levou praticamente 50% do orçamento, enquanto ciências exatas da terra e engenharia, 30%, e o restante nas áreas de ciências humanas e sociais e interdisciplinares. O programa PIT, ele destina-se a financiar projetos de pesquisa e instituições de pesquisa desenvolvidos em cooperação com empresas e cofinanciados por essa. Um primeiro caminho é o chamado PIT Balcão, que na realidade trata-se do seguinte: uma empresa tem um problema, ela quer resolver um problema, ela já mapeou a competência no Estado de São Paulo, ela tem uma relação de confiança com uma instituição, com o pesquisador, e pesquisador e empresa submetem uma proposta à FAPESP. Esses dois, empresa e o pesquisador, então, passam a ser clientes da FAPESP, e a FAPESP vai fazer a análise do projeto. Normalmente, 50% do recurso vem da empresa e 50% do recurso vem da FAPESP. O outro caminho é a chamada pública. Uma empresa, ela não mapeou a competência no Estado de São Paulo e ela necessita fazer por assim dizer, uma chamada pública. Ela procura a FAPESP, é feito um convênio e é estabelecido um comitê gestor. A partir desse momento, empresa e FAPESP são parceiras e é aberta uma chamada pública e esse comitê gestor, que é paritário, vai escolher
aonde aquela pesquisa de interesse da empresa vai ser desenvolvida. Para esse modelo, também 50% dos recursos são da empresa e 50% dos recursos são da FAPESP. A vantagem desse sistema é que os recursos da empresa podem ser utilizados naquilo que a FAPESP, por legislação, não pode pagar. Um exemplo de um PIT bem-sucedido é um PIT com a Embraer. Ele recebeu vários prêmios, foi um problema complexo. Na realidade, era para solucionar a aterrissagem de um jato em uma pista tendo uma película de água. É claro que esse filme de água não pode, por motivos óbvios, não pode entrar para dentro da turbina. Toda a parte de simulação em CFD foi feita na universidade, que faz a pesquisa básica, e a validação que foi feita pela empresa e é mostrada na figura aqui abaixo. Os centros de pesquisa, eles são criados a partir da ideia do CEPIDES, e eles também são uma parceria empresa-universidade, mas para projetos mais ousados e de longa duração. O ciclo de inovação, nesse caso, é um ciclo de até 10 anos. É feito, então, um convênio entre a empresa e a FAPESP e são estabelecidos os aportes de recursos de até 10 anos. Existem grandes vantagens nesse modelo por algumas razões. A primeira é que não é necessário se fazer, depois de certo tempo, se pedir uma nova proposta. Essa proposta já é válida por 10 anos. O centro é auditado depois do segundo, do quinto, do sétimo ano. O que é interessante nisso é que, necessariamente, o vice-diretor do centro, ele é um pesquisador da empresa e ele passa a ser professor visitante da sede da onde está esse centro. A outra peculiaridade é que, para cada real da FAPESP e cada real da empresa, economicamente, a universidade, na forma de infraestrutura, na forma de apoio administrativo, na forma de salários, ela coloca R$2. Os principais centros estão colocados nesse slide. O último deles é um centro de inteligência artificial da IBM, que está sediado na USP, e pertence à rede internacional de inteligência artificial da IBM. Os valores aportados, no caso da PSA, é cerca de 1 milhão por ano, durante 10 anos, e no caso da Shell, que hoje é cerca de 110 milhões. Embora o PIP seja um programa voltado para pequenas, médias empresas, boa parte das solicitações vem de startups ou de empresas a constituir. Então, é importante a gente olhar um pouquinho o que é o PIP em relação ao ciclo de vida de uma startup. O que é importante para qualquer solicitante é ele ter consciência que o PIP, num português mais simples, é um cobertor curto, ou seja, é um programa que fomenta com recursos não reembolsáveis o início da caminhada, da jornada de uma startup. Então, sempre que uma startup for solicitar recurso para o PIP, ela tem que ter uma gestão clara que vá atrás de fomento para as outras fases que ainda estão por vir. Uma vez que é necessário que se tenha um perfil de empreendedor, e isso não necessariamente na hora da solicitação o solicitante o tem, a FAPESP criou um programa que chama PIP Empreendedor. O que é o PIP Empreendedor? Ele é baseado no Steve Blank, na metodologia do Steve Blank, e, na realidade, é sair ao mercado e ver se aquilo que se está pensando o mercado realmente vai aceitar. Cada PIP que é submetido, ele é convidado a fazer esse programa. Esse programa é um programa que vai até 7 semanas e
a empresa recebe 2 mentores que vão auxiliar a criar o modelo de negócios da empresa. A base desse programa, ela é o Canvas, que provavelmente muitos de vocês conheçam, e a metodologia do Steve Blank, que também ela é bastante conhecida no ecossistema de inovação. Como eu falei no início, a FAPESP ela financia pesquisa, ou seja, a empresa que vai submeter, ou o pesquisador que vai submeter uma proposta, deve deixar muito claro qual que é o desafio de pesquisa que tem. Como a inovação ela tem diferentes níveis, a FAPESP se utiliza do manual Frascati, que define o que é pesquisa e desenvolvimento experimental. Ou seja, ele tem o objetivo de ampliar o estoque do conhecimento. Esse manual Frascati tem, inclusive, uma edição em português que foi disponibilizada pela FINEP e pode ser baixada da internet. Mas o que é pesquisa e o que é inovação? Talvez a melhor definição seja desse pesquisador da 3M, que definiu que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, enquanto inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Alô? A ligação está boa? Está ótimo. Está sim, Douglas. Está ótimo. Então, aqui deu um ruído aqui no meu computador. Vou falar agora sobre o programa PIP. Ele foi lançado em 1997 e ele é basicamente copiado do programa SBIR da NSF americana. Ele tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento da pesquisa na empresa, e essa empresa deve ser sediada no estado de São Paulo. Isso porque os recursos vêm do contribuinte do estado de São Paulo. Como outros objetivos, está aumentar a competitividade da empresa e estimular a criação de uma cultura de inovação permanente. Quais são as condições? Não se exige contrapartida, tá? Não é necessário ter a empresa na hora da submissão. É possível submeter sem ter a empresa constituída, somente para se receber os recursos da FAPESP, aí a empresa tem 60 dias para criar o seu CNPJ. E a pesquisa e a sede tem que estar no estado de São Paulo. São 2 fases, a primeira de R$200 mil, a segunda de R$1 milhão. O pesquisador não precisa ser empregado da empresa, ele pode ser vinculado através de um contrato e tem que demonstrar experiência e capacitação técnica. Não é necessário uma formação acadêmica. Quais são as particularidades do programa PIP? Todos os outros programas da FAPESP exigem que o solicitante tenha doutorado e os recursos sempre vão para uma instituição de ensino e pesquisa do estado de São Paulo. O PIP é o único programa em que os recursos vão para uma startup, pequena ou média empresa. Ele não leva em conta a titulação e, como eu falei já antes, a experiência e a competência. Requer predominantemente dedicação ao projeto. Se entende que, no mínimo, seja 24 horas por semana, idealmente 40 horas por semana. Se for solicitada uma bolsa para o pesquisador responsável, é necessário que a dedicação seja de 40 horas. A ligação ou o auxílio da universidade é bem-vindo, entretanto, a pesquisa tem que ser desenvolvida na empresa. E o resultado deve ser geração de riqueza através de emprego e ICMS. Como eu tinha dito, são 2 fases. A fase 1 é uma fase de 9 meses. O aporte de recursos é de R$200 mil e é possível ter serviços de terceiro ou subcontratar consultoria até 1/3 desse valor. A fase 2 já é uma fase, enquanto a fase 1 é uma fase de estudo de viabilidade, ver se a ideia para em pé, tá? A realização do projeto propriamente dito, tentando se chegar a um MVP,
é a fase 2. Para isso, são projetos de até 2 anos, um aporte de recursos de 1 milhão, e o serviço de consultoria pode ser até 50% do valor solicitado. Existe uma fase 3 que estava funcionando até há pouco tempo, graças ao apoio da FINEP. A FAPESP não pode financiar a fase 3. Ela necessita de parceiros que façam uma parceria com ela. Existia essa parceria do programa PAP com a FINEP, e ao final da minha apresentação eu vou falar sobre uma novidade de fase 3 bastante auspiciosa. A fase 1 é obrigatória? Não, a fase 1 não é obrigatória. É possível solicitar a fase 2 diretamente, desde que se demonstre que a fase 1 já foi realizada. E segundo, que há um plano de negócios factível, robusto, que mostre a sustentabilidade do projeto, e esse plano de negócios é obrigatório. Quais itens que são financiáveis? Material permanente. Na fase 1, material permanente é considerado excepcional. Material de consumo, serviço de terceiros, as despesas de transportes e diárias, a bolsa, como eu falei, a bolsa para o proponente, desde que o faturamento da empresa seja baixo, e as chamadas bolsas de capacitação técnica. As bolsas de capacitação técnica são 6 níveis. Os níveis 4, 4A e 5, eles são exclusivos da área de TI e para desempenho de atividades de TI dentro do projeto. Todas as outras áreas de conhecimento podem receber bolsa de treinamento técnico, nível 1, 2, 3, dependendo da formação do bolsista. Para que se tenha uma ideia da distribuição geográfica dos projetos PIP, que hoje chegam a 1.600 projetos, está aqui nesse mapa, e é interessante ver como que a concentração ela fica exatamente no eixo onde se desenvolveu o estado de São Paulo, que é o da Anhanguera ou do Rio Tietê. A dimensão de cada circunferência é proporcional ao número de projetos. E isso mostra que aonde há formação de recursos humanos qualificada, você tem um número maior de projetos. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos. São 4 editais por ano e sempre um mês antes do deadline da submissão, há um evento. Antes era presencial, agora o evento ele é pela internet, de orientação para os projetos. É um evento bastante interessante, porque a primeira parte dele se fala sobre as peculiaridades do programa PIP, e depois, cerca de 1h30 a 2, ele é aberto para perguntas dos interessados. O próximo evento deve ser no dia 23 de setembro, uma vez que ao final de outubro se encerra o terceiro ciclo deste ano. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas startups e a importância daquele planejamento que eu falei que a empresa tem que ter na hora da submissão. Para você ter uma ideia, aqui a gente tem várias áreas diferentes, tá? A Nexto é uma empresa da área de IoT. A BrainCare é uma empresa bastante interessante, ela já está qualificada por FDA americano e foi desenvolvido um sensor de pressão intracraniana sem a necessidade de fazer um procedimento invasivo. Basta esse sensor ser colocado e ele consegue medir a pressão intracraniana. A Promip e a Bug são 2 empresas de controle biológico. A In Vitro Brasil é um caso muito interessante, que era uma empresa consolidada, trouxe um pesquisador, cresceu e hoje já não é mais nacional. A Agrobi é uma proposta bastante interessante de negócio, porque pode-se falar que é o Uber das abelhas, tá? E a Nanox é uma empresa que trabalha com processos antibactericidas. Ela desenvolveu essa máscara agora para o Covid e também é uma empresa qualificada pelo FDA americano. Eu vou pegar 2 exemplos de empresas que cresceram com o PIP. A primeira delas,
é a chamada E-Systems. Foi uma empresa que foi criada em 2007, de 3 egressos da Unicamp. Eles fizeram 2 PIPs, um fase 1, um fase 2, criaram um produto. O produto deles é um sistema supervisório baseado em inteligência artificial. Conseguiram o seu primeiro cliente, a Coca-Cola. Receberam um aporte de recursos do Fundo Pitanga. Isso é bastante interessante, porque na época o Fundo Pitanga prospectou 800 empresas e escolheu somente essa empresa para investir. Conseguiram uma patente em 2015, aporte de recursos da Indev e se tornaram uma empresa global. Hoje atendem 25 grupos, entre eles Suzano, Klabin, Ambev, assim por diante. Um outro exemplo é a Omnisys, que antes de propor os projetos PIPs, ela tinha uma competência em fazer partes de sistema. Ela não tinha uma competência de inovação de fazer sistemas como um todo. Graças a 3 PIPs que eles fizeram, eles internalizaram essa competência de fazer sistemas e depois, com apoio da FINEP, inclusive com 2 subvenções, há um crescimento significativo do seu faturamento. Hoje é uma empresa que não é mais brasileira, ela pertence ao grupo Thales francês e opera em 9 países. Interessante é que é uma empresa que até hoje investe 15% do seu faturamento em PDI. Esse é o fluxo de avaliação dos projetos. Existe uma primeira fase para ver se a documentação está completa. Se não tiver a documentação completa, isso é muito importante, o projeto é devolvido sem absolutamente entrar para a fase de análise de mérito. Depois disso, se vê se realmente existe um projeto de pesquisa, se existe uma viabilidade comercial, aí passa para a designação de assessoria. Essa designação de assessoria passa por um processo de verificação se não há conflito de interesse entre a pessoa indicada para avaliar o projeto, e depois vão para os assessores. A fase 1 é analisada por 2 assessores no mínimo e a fase 2 por 3 assessores no mínimo. Depois de que esses assessores terminam o seu projeto, é feito um comitê, onde é feita uma análise e discussão, e então exarado um 3º parecer para a fase 1 e um 4º parecer para a fase 2. Aqueles que não são recomendados recebem a denegação, e aqueles que foram recomendados ainda passam por uma entrevista e, eventualmente, para a fase 2, visita técnica, que no momento as visitas estão suspensas. Depois disso, aí tem todo um processo burocrático de documentação. Quais são as principais razões para a não aprovação? Como eu disse, primeiro, a documentação faltante, que é uma pena, porque não se avalia nenhum mérito da proposta. Outra razão muito importante é um projeto de pesquisa inadequado ou deficiente. Ou seja, ou a pesquisa não é original, ou ela já foi feita, ou a pessoa, o proponente, não consegue comunicar de modo claro qual que é o problema, qual que é o objetivo e como que ele vai solucionar aquilo. Equipe incompatível. O pesquisador não preenche e faltam competências específicas na equipe. Por exemplo, um aplicativo de TI para a área da saúde, não tem ninguém da área da saúde, só tem pessoal de TI. Isso demonstra uma fragilidade na equipe. Ou, outra coisa que também é uma razão bastante importante, é quando não há inovação, ou seja, não há inserção no mercado, não há uma viabilidade comercial. A sugestão de como fazer um PIP é pensar que ele é uma estrutura apoiada num tripé: projeto, inovação e negócio. O que é um bom projeto? É aquele que mostra claramente qual é o desafio, o que é que já foi feito anteriormente, qual que é a competência necessária para que eu resolva aquele problema, qual é o objetivo, ou seja, qual é o entregável, qual que é o estado da arte, entendido quem são os players, qual que é o diferencial da minha proposta em relação ao que existe, como que eu vou resolver esse problema, ou seja, a metodologia, através de que atividades, um cronograma e, finalmente, uma justificativa do orçamento, por que eu preciso daquele orçamento para resolver aquele problema. Quanto à inovação,
é importante uma análise de patente, para saber se eu tenho liberdade de operação, qual o diferencial do meu produto em relação àqueles que são similares e são produzidos pelos meus competidores. E, finalmente, o negócio, mostrando um modelo de finanças, quais são as oportunidades de negócio que eu tenho e demonstrando que a empresa tem uma gestão, além de se mostrar qual é o produto, qual a sua tecnologia e seus concorrentes. O projeto, ele pode ser feito de um modo, vamos dizer, dedutivo. Eu faço observação de um experimento, faço uma hipótese para aquilo, então eu tenho uma previsão do que vai ocorrer, faço o experimento, vejo se a minha hipótese está correta, ou eu a revejo, ou eu valido aquela hipótese. Uma outra ferramenta que existe, que também é conhecida, é o chamado 5W2H. Com relação à inovação, eu posso ver se a minha inovação é uma inovação radical, que ela vai criar um novo mercado, ou é uma inovação incremental, que ela vai aumentar a margem de lucro e melhorar a qualidade do meu produto. Com relação ao negócio, as ferramentas mais utilizadas são a matriz SWOT, ou a matriz FOFA, o Canvas, e métricas que são habituais, tipo CAC, taxa de retorno, payback e assim por diante. A análise de patente é essencial para um projeto PIP. Por quê? Primeiro, é uma fonte de conhecimento. Dentro de patente, há coisas bastante interessantes que eu devo saber e ela me indica caminhos segundo os quais eu posso resolver um dado problema. Em segundo lugar, ela não permite que eu reinvente a roda e em terceiro lugar, eu conheça a minha liberdade de atuação. Em termos de Brasil, temos o INPI, Comunidade Europeia APO, Estados Unidos o SPTO e bastante simples tem também o Google Patents que ajuda bastante. Qual que é a política de propriedade intelectual da FAPESP? Os acordos de propriedade intelectual são necessários na submissão da proposta. Existe um modelo de acordo, na realidade são 2 modelos, e ele se refere apenas ao resultado do projeto, daquele projeto financiado pela FAPESP. O que é de conhecimento pregresso da empresa não está dentro desse acordo. Se o pesquisador é empregado da empresa, ou seja, não existe uma bolsa para ele, o anexo é o chamado anexo 5 e a propriedade é da empresa. Se o pesquisador recebe uma bolsa da FAPESP, a bolsa de PE, a propriedade é da FAPESP e a empresa terá o direito de primeira recusa para esse licenciamento. Em ambos os casos, a FAPESP terá participação nos resultados do projeto. A FAPESP não vive desses recursos, mas esses recursos eles são realocados e podem financiar outros projetos dentro do programa PIP. O andamento de um projeto, ele é avaliado através dos relatórios, tem um acompanhamento por visita técnica e no relatório final sempre é solicitado um relatório de desenvolvimento empresarial. A FAPESP gosta sempre de saber qual que é o peso daquele produto no faturamento da empresa, se esse produto chegou ao mercado. Bom, aqui eu chego no último, provavelmente meu último slide aqui, com a novidade que eu tinha falado lá desde o início, tá? Como o programa PIP é um programa que só fomenta os estágios iniciais, deve ser lançado ainda esse ano uma extensão desse programa. Como vai funcionar essa extensão do programa? Se a startup, se a empresa conseguir um investimento, seja ele de pessoa física ou de pessoa jurídica, a FAPESP ela vai bancar 50% do valor total. Ou seja, se um investimento de 200 mil, a FAPESP vai colocar também 200 mil. O limite será 1 milhão. No caso de uma proposta fase 2, que ela está sendo chamada de 2.5, o projeto ele vai ser estendido por mais 6 meses. E se uma empresa, tenha ela tido PIP ou não,
ela quer produzir o lote piloto, ou fazer a inserção do produto no mercado, e consegue um investimento, a FAPESP também vai bancar a metade daquele investimento, até o limite de 1 milhão. Esse programa está sendo chamado de PIP.0, 3.0, desculpe. Obrigado, espero que tenha contribuído e agradeço bastante a atenção. Alô? Obrigada, professor Douglas. Parabéns pela apresentação completa, rica em detalhes e informações. Eu fico muito feliz em ver como o programa PIP ele ampliou a sua atuação. Eu participei de processos de submissão, acompanhei algumas empresas com projetos aprovados e que tinham como dificuldade não a pesquisa, mas exatamente esse processo de colocar, digamos assim, um negócio de pé. E esses avanços do programa, eles vão muito de encontro a essa necessidade. O programa está ainda mais relevante, atual, parabéns. Vamos seguir com a nossa agenda. Eu tenho o prazer de convidar o Coronel Paulo para iniciar sua fala, acompanhado pela Andréa e pelo Marcos. Obrigada, Coronel Paulo. Roberto, é com você. Obrigado, Daiane. Inicialmente, aí, eu agradeço a Daiane, a Leão, pela oportunidade de participarmos, né? Também destaco aí a satisfação de poder estar participando com o professor Zampieri, também já parceiro aí de outras jornadas, né? E também aproveito já a oportunidade para cumprimentá-lo aí pela brilhante apresentação, né? Gostaria também de reforçar, eu estou acompanhado aqui do Marcos, né, um analista master, né, que completou essa semana mais que 4 décadas de FINEP, quer dizer, então é um especialista com muita experiência na área, né, e ele assessora todos os trabalhos no âmbito da superintendência, e também acompanhado da Andréa, que é a gerente regional do Departamento Sudeste. Bem, eu vou passar a apresentação, a qual eu vou compartilhar com a Andréa e também, se necessário, poderemos contar livremente aí com as colaborações do Marcos, né? Um minutinho. Ok? Só para checar, a minha tela está sendo recebida? Está. Ok. Está sim. Ok, então vamos em frente. Bem, inicialmente vamos falar rapidamente da FINEP, né? A FINEP é uma empresa pública, ela foi criada em 67 e vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Em linhas gerais, né, a missão da FINEP é apoiar projetos de ciência, tecnologia e inovação, né, buscando estabelecer um elevado impacto para a sociedade, entenda-se, tanto impacto econômico como impacto social, né, na medida que essa tecnologia ela não é simplesmente uma forma de se obter produtos, processos, mas ela atinge, ela chega à vida das pessoas, né? O nosso ministro Marcos Pontes, ele fala muito isso, né? Até da desmistificação da ciência e da tecnologia, de modo que ela seja percebida, né? E vivida pela sociedade, pelas pessoas, né? A FINEP está presente em todos os segmentos, né? Nós vamos ver aí ao longo da apresentação, e dentro de um conceito moderno, aí onde se estabelece aí um ambiente de inovação, um ecossistema de inovação, onde estão presentes empresas, né? A academia e o governo, né?
entenda-se as diversas instâncias governamentais, né, esfera do governo federal, estadual e municípios, né, e nós temos ações orientadas para essas, digamos, 3 hélices, né? Temos ações orientadas para as empresas, para a academia e para os ICTs e institutos também ligados ao governo, né? Aos governos, né? A atuação da FINEP, ela é em todo o país, né? Ela atua em todos os estados. Existem escritórios regionais a sede é no Rio de Janeiro, né? E existem escritórios regionais em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Florianópolis e Belém. E está em estudo também a ampliação desses escritórios regionais, de modo que eles sejam replicadores, melhorando, então, a capilaridade e a proximidade aí com os diversos setores interessados. Então, esse apoio que nós estabelecemos por meio de programas e instrumentos, ele vai desde a infraestrutura laboratorial, né, passando pela pesquisa e pela tecnologia. Ou seja, como o professor Zampieri falou, existe uma fase mais embrionária, que são fases que são desenvolvidas geralmente por institutos, por laboratórios ou por setores internos de P&D das empresas, né? E a FINEP, ela tem ações voltadas para esse momento, né? Para essa fase. E segue, né? Vai atuar nessa ponte, vamos dizer assim, desde a concepção, desde a geração do conhecimento, até a entrada dos produtos, processos e serviços no mercado, né? Dessa forma, a FINEP é hoje a única instituição que atua de forma integrada, né? Claro que sempre atuando com parceiros importantes, mas que atua desde a concepção até a entrada dos produtos e serviços no mercado ou disponibilizados para sociedades para uso e emprego. Então, dentro dessa ponte, né, vamos dizer assim, que liga aí o conhecimento até um produto e serviço no mercado, né, vemos a questão das fases de pesquisa, né, pesquisa básica, pesquisa aplicada, na qual a FINEP dispõe de convênios, né, e subvenção, né. Os convênios geralmente são feitos, né, com instituições, e a subvenção, geralmente, ela é dirigida por meio de editais às empresas. A subvenção é o que se chamava antigamente, né, de fundo perdido, né, ou não reembolsável, ou seja, é um recurso sem retorno, né, sem retorno imediato e financeiro, né, isso que a gente quer deixar bem claro, porque de sem retorno não tem nada, o retorno muitas vezes ele é multiplicado, alavancado, por meio da disponibilização de produtos, serviços, bem-estar aí à sociedade e ao desenvolvimento econômico do país, né? Bom, no desenvolvimento tecnológico, a FINEP atua aí por meio de instrumentos que passam por chamados equity fundos e o crédito reembolsável, ou seja, é aquele financiamento. Então, a empresa precisa desenvolver um novo produto e processo, ela formula um plano conjugado a projetos e recorre à FINEP para financiar, então, esse empreendimento. Muito bem, e, por fim, chegamos aí até nas fases mais avançadas, né? Que envolvem a entrada, né, a produção piloto, né, e a entrada do produto no mercado e sua comercialização. Muito bem. No financiamento reembolsável, né, como eu disse, o financiamento,
nós temos aí a figura do PEI, né, que é o Plano Estratégico de Inovação, que ele compreende as atividades que a empresa formula, né, ligadas à inovação, e que irão apoiar o posicionamento dessa empresa, um novo posicionamento dessa empresa, né, no mercado ou para disponibilizar um serviço para um segmento da sociedade, enfim, né? E essa estratégia ela pode envolver inovação de produtos, o produto A, B, C, né? E também inovação de processos, né? Pode conjugar tudo isso, né? Tanto inovação de produtos quanto de processos. Isso nós chamamos de Plano Estratégico de Inovação, o PEI, né? E esse é o objeto em que a empresa submete a FINEP para pleitear um financiamento em dadas condições. Esse PEI, ele é avaliado pela FINEP, primeiro entendendo-se aí do que se trata, né, a introdução a inovação de um produto, de um processo, o que envolve bens e serviços, o que envolve tecnologia de produção, método de oferta de serviço, entrega e manuseio de produtos, enfim, para entender o escopo, o contorno, né, do PEI. A FINEP ainda avalia essa inovação formulada, proposta, qual que é a abrangência, né, do impacto que ela pode causar na esfera empresarial, na esfera setorial, no âmbito nacional e no âmbito mundial, né? Claro que quanto maior o impacto, mais profundo o impacto, então o mérito, então ele é considerado dentro dessa escala. Ainda dentro de referenciais de avaliação, duas linhas, né, de análise são consideradas, que é o grau de inovação desse PEI, desse Projeto Estratégico de Inovação, e a relevância da inovação. No que tange ao grau de inovação, procura-se analisar o ineditismo do que está sendo formulado, proposto, né? A mobilização do Sistema Nacional de Inovação, ou seja, o quanto ela se articula, mobiliza e se conjuga para gerar aquilo que ela se propõe, né? E o risco tecnológico que envolve, né? Muitas vezes, tecnologias formuladas a partir de conhecimento científico ainda num nível de maturidade menor, acabam imprimindo um risco tecnológico maior, né? Isso, então, é avaliado sob essa ótica do grau de inovação. Com relação à relevância da inovação, procura-se avaliar o impacto para o país, né? Como eu disse, tanto no aspecto social quanto econômico, né? Sobre diversas matizes, né? O impacto para o setor e o impacto para a empresa, né? O quanto também aquela inovação vai contribuir também para o fortalecimento e para uma condição de melhor operação da empresa no seu mercado. Bom, dentro desse PEI, né, do Plano Estratégico de Inovação, o que pode ser financiado, né? Então, nós temos aí, desde obras civis e instalações, né, passando por máquinas e equipamentos, equipe própria e treinamento, né? Já é comum empresas terem um setor de inovação, né? Aliás, é desejável dentro dessa trajetória que exista uma equipe focada, né, no desenvolvimento tecnológico e na inovação, né? Serviços de consultoria, que muitas vezes se conjuga a competência interna com competências externas, né? Isso pode ser contratado por meio de serviços de consultoria ou de empresas especializadas. Ainda softwares, né, aplicativos que sejam necessários aí para compor, se integrar os produtos e processos. A fase de produção pioneira, né? Aquela fase piloto, né? Ou até de
de afinamento dos processos, né, um tryout de um processo, né, passando pelas matérias-primas e chegando, inclusive, na propriedade intelectual, né. Aí entenda-se, por exemplo, nós não temos ainda, né, uma linha para uma empresa comprar especificamente os direitos de propriedade intelectual. Porém, se dentro desse PEI estiverem incluídos, né, a necessidade da obtenção desses direitos, do licenciamento da tecnologia, para viabilizar essa inovação, então isso pode ser financiado, né? A FINEP tem estudado já com diversos parceiros aí, né, FAPESP, Unicamp, USP, Universidade de São Carlos, mecanismos de chegar a um senso comum do que pode ajudar a alavancarmos também a questão da propriedade intelectual dentro de um PEI, né? E eu costumo dizer, né, o professor Zampieri com certeza viveu esse desafio, né, de alavancar o desenvolvimento como é que se diz, do conhecimento, né, e da sua formalização por meio de papers, publicações, né, e o Brasil conseguiu um resultado até bastante considerado, né, porém, passado esse desafio, agora temos aqueles desafios de que eu chamo de estarmos no meio da ponte, né, ou seja, temos patentes, temos propriedades intelectuais, né, que precisam ir para o uso, para o mercado, para o serviço, né, e que o Brasil ainda precisa bastante de apoio para essa área de propriedade intelectual. Deixa eu ver se passa. Travou aqui? Sim. Bom, quanto à propriedade intelectual, né, nós destacamos que a FINEP valoriza muito a obtenção de direitos de propriedade intelectual, né, valoriza e estimula, né, de modo que os resultados que sejam alcançados nesses projetos, nesses programas, nesses planos de pesquisa e inovação, eles possam gerar, num primeiro momento, a formalização disso, né? Isso num primeiro momento, e nos momentos subsequentes, possam ser um incentivo ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e para a elevação de competitividade, né? Nesse aspecto, inclusive, a FINEP, por uma política interna, ela não requer a titularidade ou cotitularidade sobre essas criações industriais, né? É como se, mesmo que ela esteja financiando ou até em programas de subvenção, ela flexibiliza essa questão dos direitos para que as partes envolvidas, elas usufruam dos elementos que possam ser gerados aí no âmbito desses projetos. Bem, eu gostaria de convidar agora a Andréia, que ela vai falar um pouquinho dessas condições, né, de financiamento e também dos processos de como que a FINEP opera desde a captação da iniciativa do interessado, passando por todo o processo. Vai falar um pouquinho também sobre as ações em curso, né? E, por fim, ficaremos à disposição aí também para complementar aspectos de interesse, né? Essa apresentação aí tem uns numerozinhos, né, como vocês vão ver, mas ela vai ser disponibilizada para que os interessados possam, num momento posterior, com mais calma, ter acesso aí a mais detalhes desses números, dessas condições. Ok? Então, vou passar para a Andréia. Obrigado por enquanto. Boa tarde a todos.
queria agradecer a todos os presentes, também aos que nos estão assistindo, né? E dando sequência à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as condições do nosso instrumento de financiamento reembolsável direto, que o Paulo começou a apresentar. Esse é um instrumento de demanda contínua, destinado a empresas já consolidadas, né, que tem um porte de médio a grande e que tem projetos a partir de 10 milhões. A gente pode ver aí, eu não vou cansar vocês falando sobre números, até porque a gente vai disponibilizar e essa apresentação e esses números estão no nosso site, né? Essas condições, elas são adequadas aos riscos inerentes das atividades de inovação, né? Principalmente em relação aos prazos, que são bem elásticos. E como o Paulo falou, o enquadramento nessas linhas que a gente pode ver aí, ele se dá de acordo com o grau de inovação, né, com o ineditismo do projeto e também com a sua relevância. Então, quanto mais inovador e quanto mais impactante para a empresa, para o setor ou para o país, melhor são as condições de financiamento. No próximo slide, passando para o próximo slide, quer dizer, dentro desse financiamento reembolsável, desse crédito reembolsável, a FINEP tem algumas ações de fomento. O que são ações em que são áreas consideradas estratégicas, né, pelo governo, em que a FINEP procura estimular projetos com condições ainda mais atraentes, né? Então, um exemplo disso, dessas ações, é o FINEP Conecta. Eu acho que tem bem a ver assim, com esse assunto que a gente está falando aqui de propriedade intelectual, porque a gente busca estimular sempre em todos os nossos instrumentos, e também nesse caso, que é o crédito, a parceria entre os institutos de pesquisa e as empresas. E a gente faz isso melhorando as condições de um financiamento. Então, se a gente vê que se num plano estratégico de inovação existem gastos da empresa com a coparticipação no desenvolvimento de universidades ou até para realizações de testes, ensaios, quer dizer, tem essa parceria, a gente estimula com taxas. No próximo slide, por favor, a gente vai ver esses estímulos. Por exemplo, esse primeiro aqui é o FINEP Conecta, né? A gente vai aumentar a participação da FINEP, que passa a ser 100%, e a gente vai dar bônus de quase 1% em cima da taxa que foi enquadrada, que a gente viu no slide anterior. Também, dependendo da participação, a gente tem melhores prazos também de carência, amortização e, consequentemente, prazos totais. Além do FINEP Conecta, eu estou trazendo aqui mais duas ações que a FINEP tem de fomento em áreas prioritárias. Uma delas é o FINEP IoT, né, que são programas estratégicos de inovação que contemplam tecnologias digitais, né, principalmente aquelas tecnologias que são habilitadoras da indústria 4.0, como internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem. Então, PEIs que tratam desses assuntos, que são considerados prioritários, também estão dentro dessas ações de fomento e têm condições bônus também na taxa e prazos ainda mais elásticos. E também tem o FINEP Educação, que é um programa que destinados tanto a instituições de ensino privadas, como também a empresas que desenvolvem tecnologias para a educação, também estão contemplados dentro dessas ações de fomento. E, além disso, agora com o advento do Covid, né, com a pandemia, a FINEP lançou, foi em março, duas linhas também dentro do seu crédito reembolsável com taxas que são as menores, uma das menores que a gente pratica, taxas de inovação pioneira, né, que são para projetos que são inovadores no Brasil, para apoiar ações tanto de reconversão industrial, né, dizer, por exemplo, uma empresa que fabrica automóveis e quer converter suas linhas para fabricar respiradores, por exemplo. Então, a FINEP financia a conversão dessa linha e depois ela financia a volta dessa linha ao normal, tá?
e também linhas específicas para isso aí já para empresas mesmo da área de equipamentos médicos e de saúde, para fabricar equipamentos médicos, para fabricar testes diagnósticos, soluções, qualquer coisa que possa servir no combate à pandemia. Essas linhas elas a princípio estão valendo até dezembro, mas elas podem terminar antes ou ser prorrogadas a critério da FINEP de acordo com a necessidade. No próximo slide, a gente, antes de falar aqui, eu falei principalmente das linhas de apoio à inovação, mas vocês podem ver no site da FINEP, na área de programas, né, e produtos, a FINEP tem outras linhas, como pré-investimentos e linhas de aquisições inovadoras para telecom e energia, que as condições estão lá, que também são apoiadas. Para entrar com um projeto na FINEP, reembolsável, né, que a gente está falando do crédito, basta entrar no site da FINEP, fazer um cadastro, e depois do cadastro feito, você pode submeter seu plano de inovação. É tudo feito de forma eletrônica, e como tanto os formulários quanto o cadastro. E como se trata de um financiamento, a FINEP interage muito com o cliente desde o início, ajudando, inclusive, a montagem desse projeto. A gente consegue ver a empresa preenchendo o projeto, dar orientações, porque isso é um crédito, isso não se trata de uma concorrência. Então, a gente participa desde o começo e auxilia o cliente nesse preenchimento. No próximo slide, a gente vai ver como é que é o processo, né, de fluxo de análise de contratação. A partir do momento em que a empresa encaminha a proposta, né, ela acabou de preencher o projeto e encaminhou, a gente está retroagindo 6 meses no reconhecimento de despesas desse prazo. Então, isso é muito interessante com a empresa, que ela pode contar com despesas que uma já fez anteriormente. O projeto, depois de enviado, passa por uma análise técnica quanto ao mérito, né, para ver se ele se enquadra, e também por uma análise de crédito. Isso demora, idealmente, de 30 a 45 dias, e no final desse prazo a empresa tem uma resposta, se o projeto dela foi aprovado ou não, se aprovado, quais são, em que condições e em que garantias ela precisa apresentar. E a partir daí se dá os trâmites só de contratação, né? A empresa apresenta os documentos e após contratada a gente começa a fazer as liberações, que são antecipadas, né, de acordo com o cronograma que a própria empresa estipulou, né, desde que coerente com a execução física do projeto, e aí a gente vai acompanhando e liberando até o projeto ser concluído de forma técnica e financeira. Agora, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o financiamento reembolsável descentralizado. Do mesmo jeito que a FINEP atua diretamente com empresas de porte médio e grande, a FINEP tem parceiros descentralizados em todo o país para apoiar micro e pequenas empresas, tá? Em São Paulo, agora estou falando de São Paulo, mas como agora a gente está pela internet, não pode ter gente de todo o Brasil, mas como eu fico em São Paulo desenvolve São Paulo, mas tem agentes de fomento descentralizado em cada estado, tá bom? No próximo slide, a gente vai ver as taxas desse financiamento, né? Ele chama InovaCred. O InovaCred, ele também tem taxas um pouquinho que variam de acordo com o porte econômico da empresa, e ele também tem algumas ações de fomento, como o FINEP Conecta. Esses numerozinhos estão todos lá no nosso site, eu não vou ficar cansando vocês com eles, tá bom? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho das nossas ações não reembolsáveis. Só retomando um pouquinho, o InovaCred, eu falei dos programas principais, mas também vocês vão ver que a gente tem vários produtos dentro do InovaCred, como, por exemplo, InovaCred 4.0, são programas específicos, InovaCred Express, tem vários produtos que vão atender a diversas necessidades de empresas. Agora, falando um pouquinho do nosso financiamento reembolsável, para concluir, a FINEP lançou esse ano 8 editais não reembolsáveis, sendo 6 de subvenção e 2 de convênios, que são destinados a ICTs, disponibilizando recursos de cerca de 242 milhões. Isso foi um desempenho muito bom para esse tipo de recurso que andava escasso, né, por conta do contingenciamento,
e que esse quadro começou a se reverter esse ano, e isso é muito, muito bom, porque é uma demanda que a gente tem muito importante. Então, começando a falar rapidamente sobre as chamadas abertas, a gente está com uma chamada aberta de subvenção econômica para materiais avançados. Essa chamada de subvenção econômica, ela abriu agora, dia 27 de julho, e ela está recebendo projetos até 14 de setembro. É uma subvenção econômica destinada a empresas e para projetos dessa área de materiais avançados. Antes de vir para cá, eu estava participando de uma apresentação da área, uma apresentação interna da FINEP, do pessoal que formulou esse edital, o conceito de material avançado é bem amplo nesse edital, não é só grafeno, não é só terras raras, nióbio, ele é um conceito bem raro e são aceitos produtos e processos inovadores de material, de qualquer tipo de material que possa gerar novos produtos e processos inovadores que tenham um valor tecnológico elevado e que também agreguem valor, introduzindo novas funcionalidades em produtos e processos. Então, é bem raro o conceito de materiais avançados nesse edital. Essas chamadas estão abertas no nosso site, é só entrar lá, formulário disponível. É muito bom ler o edital, porque, como o professor Douglas falou, os editais têm caráter eliminatório, então, às vezes, a empresa não apresenta um documento e ela já é eliminada de cara, então é bom ler com bastante calma, fazer com antecedência, não deixar para a última hora porque o sistema emperra, essas coisas que a gente já conhece. A gente também agora tem outra chamada aberta, essa aqui é para instituições de pesquisa. Essa especificamente é para laboratórios e biotérios que desenvolvem vacinas e tratamentos de estudos do vírus da Covid e também de outras viroses que possam ser emergentes, né? E tem mais uma outra chamada aberta para ICTs, que eu não tive tempo de colocar aí, que é também mas essa é para formulação de projetos executivos e obras de infraestrutura de laboratórios. Ela também está aberta no nosso site, é só verificar. Agora, falando das chamadas no próximo slide, especificamente de subvenção econômica que já estão fechadas, essa acabou de fechar, está em análise, que também foi muito importante, que foi de tecnologias 4.0, fechou agora, na realidade ela fechou no dia 5, ela foi prorrogada, e também esse tema 4.0 é um tema muito considerado prioritário, tanto no reembolsável como tem chamadas públicas, né? Ele foi transversal em várias áreas, né? Áreas de agricultura, saúde, cidades inteligentes e a indústria em geral, também para tecnologias habilitadoras, né? Da indústria 4.0. E no próximo slide a gente tem os editais de Covid. Os editais de Covid aqui tem 3, mas foram 4. O primeiro foi em parceria com a FAPESP, e esses outros 3, né, que foram destinados a empresas de todos os portes, desde startups e empresas de pequeno porte até grandes empresas, para desenvolver desde EPIs e EPCs até kits diagnósticos, remédios, equipamentos, soluções para UTIs necessárias ao combate da Covid. Então, só para a Covid foram 4 editais, né, um com a FAPESP que não está aqui, que foi o primeiro, e foram 152 milhões destinados a isso, desde o começo do ano. E agora, para finalizar de verdade, eu vou falar rapidamente no último slide, sobre a FINEP 2030 empresarial, tá? Que é um produto da FINEP, dentro do programa Rota 2030, que tem o objetivo de apoiar e desenvolver processos e serviços inovadores para a cadeia automotiva. É um financiamento não reembolsável, cujos recursos são oriundos das empresas da cadeia automotiva, né? Eles são captados por essas empresas e então temos 90 milhões para esses editais para apoiar propostas de até 3 milhões e para apoiar esses itens em temas variados como segurança veicular, eficiência energética, tem também manufatura avançada, propulsão alternativa à combustão, entre outras tecnologias para a indústria automotiva e sua cadeia.
para vocês conseguirem maiores informações e o formulário para apresentar propostas, também é só entrar no nosso site, procurar programas, FINEP 2030 Empresarial, lá tem todas as informações, inclusive uma caixa postal específica para tirar dúvidas. Gostaria de agradecer e terminar por aqui, e a gente está à disposição para as dúvidas. Obrigada, Coronel Paulo, André e Marcos, pela excelente apresentação. Nos trouxe uma visão geral das possibilidades que são amplas de captação de recursos junto à instituição, entendimento do processo, os critérios, prazos. Parabéns pela excelente e rica apresentação. Ela será compartilhada com os nossos participantes também. Eu vou correr para as perguntas, que a gente já está em cima do tempo e a gente tem um número grande aqui de perguntas. Eu vou começar com uma pergunta feita pelo professor, na verdade, eu uni duas perguntas feitas pelo professor Lester, do Instituto de Pesquisas da Facens, IPFacens, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. A pergunta é para o professor Douglas. Ele pede para falar um pouquinho mais sobre a questão da propriedade intelectual para aqueles que pedem o PIP, e aí, na sequência, né, após a fala do professor Douglas sobre o tema, ele pergunta, ele gostaria de saber a porcentagem de participação da FAPESP nos resultados do PIP, caso o empregado seja da empresa e não solicite a bolsa. Alô? Estão me ouvindo? Estamos. Ok. Professor, obrigado pela pergunta. A política de propriedade intelectual da FAPESP, ela se baseia, primeiro, na legislação e, em segundo lugar, depende dos parceiros que estão no projeto. Se não tiver bolsa, a propriedade intelectual é da empresa e é negociado o royalties dependendo do modelo de negócio da empresa. Quando são coisas tangíveis, tem um valor de mercado, que é a coisa de um dígito. Quando são bens não tangíveis, o valor é um outro. Isso é sempre negociado caso a caso, tá? Não existe um valor fixo. O 33% que estava colocado no slide, ele diz respeito ao limite em que a legislação coloca. O que é importante, como o senhor é de uma ICT, é importante dizer o seguinte: sempre que houver uma interação da universidade com a empresa, é necessário que exista um convênio e um acordo de propriedade intelectual entre a universidade e a empresa. O que é importante dizer é que sempre a PI ela tem que privilegiar a empresa nesse sentido. Quando é uma exploração de uma patente da universidade, é claro que isso é negociado entre a empresa e a universidade. Acho que é isso que eu poderia falar nesse momento. Perfeito, professor Douglas, obrigada. Eu também organizei aqui, eram duas perguntas, eu uni também para a FINEP. A pergunta é: como funciona a liberação dos valores que dizem respeito a investimentos feitos pela empresa antes do envio da proposta, o retroativo que a André explicou. Esses valores podem representar até quanto do orçamento do projeto, do orçamento total do projeto. Tem uma outra pergunta também que diz respeito se a liberação dos recursos é feita pela FINEP em parcelas. Vou complementar com uma última pergunta para a FINEP, eu não sei se está ficando complicado, que era para a Andrea também, dentro dessa explicação a respeito dos valores retroativos, né, do investimento que antecede a data de submissão da proposta, as parcelas, a relação dessa liberação com o cronograma físico apresentado. Então, existe uma proposta de execução e como funciona a liberação e a importância desse cronograma físico de execução do projeto. Ok, vou responder aqui uma parte e vou passar para a Andréia. Bom, na realidade, existe um critério para que haja essa retroação, né? Uhum. E, logicamente, depende do projeto, dos valores, enfim.
O cronograma, né, ele é fundamental, né, é a base de qualquer projeto, né, você ter uma gestão das entregas e do tempo e dos recursos, né, e não só pelo aspecto gerencial, mas pelo aspecto de adequar, né, as liberações à evolução do projeto, né, porque, em última instância, a FINEP não pode ser, digamos, um elemento de risco administrativo ou gerencial. Então, a própria empresa, ela propõe essa formulação de cronograma, do cronograma dela. Os analistas, eles avaliam a coerência entre a evolução física e os montantes, né? Então, isso é acertado e formalizado. Então, com relação a essa retroação, eu vou passar para a Andréia complementar, que ela pode enriquecer aí os detalhes. Deixa eu fechar. Então, em relação à retroação, são 6 meses, né, antes da apresentação da primeira parcela. Então, geralmente, esses 6 meses de gasto, eles são colocados no cronograma junto com a primeira parcela. Então, a gente libera 6 meses já feitos e mais 6 meses ou 1 ano, dependendo do cronograma, se for anual ou semestral. Então, geralmente, essa primeira liberação é um pouco mais... tem um pouco mais... gorda, vamos dizer assim, né? Mais volumosa, né? Porque ela pega o retroativo. E quanto a quanto isso pode representar do orçamento, não existe uma regra, mas geralmente um projeto da FINEP, um projeto de inovação, demora de 12, 18 até 36 meses. Então, isso geralmente não representa, dependendo do prazo de execução do projeto, a gente vai ter um percentual de representativo, aí varia do tempo ainda que a gente vai ter pela frente. Certo. Andréia, você poderia complementar com a questão do cronograma, como funciona esse acompanhamento, cronograma físico, liberação? Sim, o cronograma físico e o cronograma financeiro é montado pela empresa, né? Geralmente o cronograma financeiro guarda relação com o físico, né? Porque a empresa diz o que ela vai fazer e os gastos que são relacionados com aquilo. As liberações são feitas de forma antecipada, a FINEP libera e depois vai verificar do ponto de vista técnico e financeiro, até com visitas presenciais e relatórios que a empresa encaminha. Se a empresa cumpriu o que ela planejou, a FINEP continua as liberações. É claro que existem incertezas e alterações que podem ser aprovadas e aceitas, desde que não desvirtuem muito o objetivo do projeto, porque se trata de um projeto de inovação. Perfeito, obrigada, Andréia. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o professor Douglas. Ele colocou uma pergunta geral, se existe algum equivalente ao programa PIP nos outros estados brasileiros. Deve ser uma pergunta frequente, professor Douglas, quando você apresenta o programa. E uma segunda pergunta é se a pessoa deve, né, a empresa deve apresentar um relatório de liberdade de operação durante a submissão do PIP. Desculpe, Daiane, a segunda pergunta eu não entendi. Deve apresentar um? Relatório de liberdade de operação durante a submissão do PIP. Acho que ele, naquele momento da busca de anterioridades nos bancos de patentes, acho que ela ficou com essa dúvida em relação se deve preparar, elaborar um relatório para ver se a tecnologia já existe ou se pode operar em outros países, né? Uhum. Bom, com relação ao programa PIP, eu desconheço que tenha nesse formato e nessa dimensão em outros estados. Eu sei que há algumas iniciativas de inovação bastante interessantes, principalmente no estado de Minas Gerais, seja ele pela Biominas, seja ele pela FAPEMIG. Tá? No Paraná também tem a Fundação Araucária, que também tem algumas iniciativas. Essas são as principais que eu conheço. Talvez no Rio Grande do Sul mais alguma coisa, mas na dimensão do PIP, realmente é só no estado de São Paulo. Com relação à pergunta da liberdade de atuação, ela não precisa ser, não é um relatório formal. Na realidade, veja o seguinte: quando uma inovação ela é disruptiva, obviamente a sua tarefa de casa ela é menor, porque não existem concorrentes, aquela ideia é uma ideia
totalmente disruptiva e ela não vai ser protegida. Entretanto, quando a gente fala de uma inovação incremental, é necessário fazer uma busca um pouco mais criteriosa, no sentido de saber o que já existe, quem são os concorrentes e qual que é o diferencial segundo o qual você está pensando em fazer o seu produto. Imaginemos, bastante simples, uma cápsula Nespresso, por exemplo, era protegida por patente e não se conseguiu ter algo semelhante até que a patente tivesse caído. Então, nenhuma outra empresa tinha essa liberdade de atuação até que a patente caiu. É mais ou menos nesse sentido que você tem que colocar. Não tem que ser exaustiva, mas ela tem que dar indícios segundo os quais você fez a tarefa de casa, ou seja, eu procurei saber quem são meus concorrentes, eu procurei saber qual que é o mercado que existe e como que eu vou me inserir nesse mercado com o meu produto. Perfeito, obrigada, professor Douglas. Passar mais uma próxima pergunta para a FINEP. Se existe, a pessoa não se identificou, se existe algum termo que protege a empresa no caso de apresentação do projeto com ideia inovadora. Isso também é uma dúvida muito comum durante a submissão de projetos inovadores, né? Se eu submeto a minha ideia e ela não é indeferida, e o quanto ela está exposta, enfim. Se existe algum termo que protege a empresa durante a submissão, a apresentação do projeto de inovação. Bom, o primeiro aspecto, na realidade, a proteção em si, ela vai vir do registro que ela pode efetuar da propriedade intelectual, da patente, por exemplo, né? Se ela tiver inserida no escopo de um PEI. Por outro lado, a FINEP, como eu disse, ela flexibiliza, quer dizer, ela não retém direitos de outras partes, ao contrário, ela estimula e reconhece a propriedade da outra parte, né? Então, eu diria o seguinte, no processo de análise, nós temos um processo que ele é reservado, ele é sigiloso, né? Agora, na execução, o que efetivamente deve resguardar a propriedade intelectual, se for o caso, são medidas, primeiro, as legais, né, e as práticas internas da própria empresa, né. Gostaria que a Andréia também complementasse algum aspecto, né, para ver se complementa alguma. Esse é um aspecto de muita preocupação de muitas empresas da confidencialidade, né? A FINEP tem nos seus regulamentos internos e nos contratos de trabalho de seus analistas todo um processo de confidencialidade, né? A FINEP tem mais de 50 anos e tem toda uma expertise em tratar isso. Então, o processo é confidencial e a FINEP não usa consultores, inclusive, para projetos de empresa, né, só para concorrências públicas, então a FINEP tem um compromisso de manter a confidencialidade. E como o Paulo falou, algumas empresas têm, para se resguardar perante ao mercado, realmente só com propriedade intelectual e patentes, mas muitos casos, muitos projetos não são objetos de patentes, é apenas uma coisa confidencial que é tratada dessa forma pela FINEP. Tá, perfeito, Andréia, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta também, são duas perguntas que eu vou unir para o professor Douglas, da Luciana Silva, a segunda pessoa não se identificou. Posso usar a estrutura de parceiros durante o desenvolvimento do projeto? Preciso ter um endereço comercial? O professor Douglas mencionou um pouco sobre isso durante a apresentação, mas pedi para reforçar um pouquinho. E a segunda pergunta é se para a FAPESP o pesquisador ele pode iniciar como bolsista, tornar-se funcionário ou ser sócio da empresa? Ok. Luciana, parceria, o que significa parceria, né? Tem várias definições. Eu entendo que parceria é aquele que tem um aporte de recursos também para o desenvolvimento do projeto. Se você está falando parceria no sentido de que
você não tem uma infraestrutura e outra empresa tem uma estrutura que possa te auxiliar, é necessário sempre um contrato, um acordo que regulamente a relação entre ambas. A FAPESP sempre trabalha em solo sólido desde o início, um solo sólido e seguro, o que significa que todas as regras elas já devem estar estabelecidas a priori. Em segundo lugar, sim, a empresa necessita de um CGC e o CGC pressupõe que você tenha uma sede da empresa. A FAPESP exige que as condições da empresa permitam que ela possa desenvolver aquela pesquisa. Tá? A segunda pergunta, desculpe, eu me perdi um pouquinho. Ela perguntou, eu mudei aqui só um minutinho também, professor. Eu não sou a pessoa que não se identificou. A da Luciana... Isso, o pesquisador pode iniciar como bolsista e tornar-se funcionário, ou se pode ser sócio da empresa? Não, isso é perfeito. Esse na realidade, é o melhor. É o melhor dos mundos. Eu estou entendendo bolsista, você está falando bolsista de uma bolsa de pesquisador, uma bolsa PE dentro do programa. Começa como um bolsista PE e depois passa a ser perfeito. Funcionário ou sócio da empresa. Tá, veja o seguinte, eu vou contar uma história bastante interessante. Tinha uma empresa que dominava 5% do mercado de trabalho, leu uma tese de doutorado, viu que aquilo traria um salto tecnológico para a empresa, procurou esse doutor e propôs que ele desenvolvesse desenvolvesse a pesquisa, desde que a bolsa fosse dada, porque ele não poderia colocar em risco a saúde financeira da empresa. Ok? A pessoa aceitou, desenvolveu o produto e imediatamente, como o conhecimento estava na cabeça daquele bolsista, ele ofereceu sociedade para a empresa. Hoje, a empresa não é mais nacional e domina cerca de 60%, 70% do mercado mundial, tá? onde ela atua. Existe hoje um outro contrato que é muito interessante, que é o chamado vesting. Ou seja, se o projeto der certo, uma parte da empresa é colocada à sua disposição. Por exemplo, sei lá, 5%, 10%, 50% que seja. São elementos que fazem com que seja uma gestão muito adequada, porque o conhecimento está na cabeça do pesquisador e tem que ser internalizado na empresa. O pior que pode acontecer é se o pesquisador for embora, esse conhecimento vai embora, ele vai ter um concorrente. Perfeito, obrigada, professor Douglas. Vou fazer uma última pergunta aqui para a FINEP, considerando nós já esgotamos o nosso tempo. A pergunta é do Carlos Alberto, e ele pergunta se o programa FINEP Educação tem um valor máximo, valor mínimo, valor máximo, e se exige contrapartida da empresa. Então, o FINEP Educação, ele tem, quando ele é enquadrado nessa linha, ele pode chegar até 100% de financiamento, né? O limite mínimo, depois a André me ajuda, ele também cai, mas nós já tivemos, peguei aí da ordem de 3 milhões, né? E o limite máximo, como é financiamento, não existe, vai depender da estrutura do PEI, né? E depois a André me ajuda aí também, no FINEP Educação nós temos uma condição que nós temos um prazo também mais expandido, que chega aí até 144 meses, 12 anos. Andréia, por favor, aí algum... Não, você foi perfeito, tudo certinho. Obrigada, Coronel Paulo, Andréia. Vou vir uma última pergunta aqui que eu vou passar para os dois lados, que acho que cabe dentro do que a gente colocou para a gente fechar esse debate. Qual o principal desafio encontrado pelas empresas durante a submissão de projeto de inovação? Seja um PIP, seja às vezes a empresa encontrar a linguagem, né, correta para a apresentação de um projeto de pesquisa, fazer as buscas, que exige um pouco mais, ou mesmo
o PEI da FINEP, né? Toda essa estruturação do projeto, os cronogramas, o orçamento. Então, enfim, eu queria entender das duas instituições qual é o principal desafio encontrado pelas empresas durante essa etapa. Douglas, pode começar? Posso começar. Na realidade, o principal desafio é o projeto de pesquisa, tá? Principalmente com empresas constituídas no qual você tem um empreendedor, ele não é oriundo da academia, o dia a dia dele, ele tem uma experiência bastante grande do negócio, e escrever um projeto de pesquisa é uma coisa que é um desafio, tá? É um desafio porque não é o dia a dia dele. A sugestão que eu dou é seguir o roteiro que está colocado na página da FAPESP. Ele indica claramente os passos de modo que qualquer pessoa possa escrever na linguagem dela o projeto que ele está propondo. É claro que existe também um limite entre aquilo que ele pode colocar e aquilo que ele entende que ele deve manter para si, para proteger, por exemplo, a ideia. O que é importante é que o que for colocado seja colocado de um modo claro, do mesmo modo como se fosse um romance. Quer dizer, na realidade, quando a gente vai ler um projeto de pesquisa, ele tem que cativar o assessor, e o assessor entender o que está colocado ali, ser claro, objetivo e conciso. Não é preciso ter um volume muito grande. O que é importante é que haja um encadeamento lógico de ideias, haja uma clareza no texto de o que é o desafio, como eu vou resolvê-lo, por que meios eu vou resolver e quais são as atividades e as responsabilidades de cada pessoa que está na equipe. Perfeito. Coronel Paulo. Bem, concordo aí com o professor Zampieri. Sem dúvida, quer dizer, não é do métier da empresa essa cultura de sistematizar o problema, sistematizar a busca de soluções, sistematizar o planejamento, né? Mas eu diria assim, e tem outra questão, né? As empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias, elas têm uma dificuldade natural de uma base de gestão, né? Então, eu diria que tem a gestão da empresa e a gestão tecnológica, vamos dizer assim, né, do processo tecnológico, são dificuldades. Mas nós pudemos ver na apresentação do professor Zampieri e da própria FINEP, na medida em que esse processo, na realidade, ele é quase de um mentoring aí por parte da FAPESP, né, e da FINEP também, né? Nós sentamos com o cliente, orientamos. Então, na medida que ele procura colocar essa trajetória, esse caminho de estabelecer os passos, os pontos, explorar cada ponto, ele vai estabelecendo essa gestão e vai criando um fortalecimento dessa cultura de gestão tecnológica e da gestão da empresa como um todo, né? Que isso dificulta bastante quando você quer migrar para o mundo da inovação sem essas ferramentas, né? Perfeito. O professor Douglas quer complementar? Eu gostaria de complementar uma coisa que eu acho que é bastante importante, que é uma característica da FAPESP. Por determinação da diretoria científica, os pareceres que devem ir ao proponente, eles devem ser pareceres didáticos no seguinte sentido: eles têm que ser pareceres que deixem bastante claro aonde estão as deficiências e quais as razões pelas quais um projeto não foi contemplado, não foi recomendado. E a FAPESP, ela permite, a menos de chamada pública, a reconsideração pode ser feita sempre, tá? Então, na realidade, sempre é muito comum você ter numa primeira rodada uma denegação da proposta, mas o conteúdo dos pareceres indicam aonde estão as deficiências e como saná-las. Para dar um exemplo, aquela empresa que eu mostrei, que depois teve o apoio do Fundo Pitanga, a primeira versão foi denegada e, na ressubmissão, o projeto
baseado nos pareceres recebidos, ele foi muito melhor elaborado e foi contemplado. Perfeito, obrigada. Professor Douglas, nesse caso, no projeto que foi indeferido, foi negado, a empresa ela tem que esperar uma próxima chamada, né, em aberto, ou ela pode submeter nesse intervalo, com essas considerações? Não. Infelizmente, não. Como que eu te falei, como é uma chamada pública, ela vai ter que esperar o outro ciclo e aí ele ressubmete, tá? Tá, perfeito. A única possibilidade é o chamado fase 2 indireta, tá? Ou seja, se alguém teve um fase 1 e depois submeteu um fase 2, aí esse fase 2 é chamado fluxo contínuo. Então, a qualquer momento, ele pode pedir reconsideração. Perfeito. Diane, posso pedir uma coisa? Claro. Eu penso que a gente não pode privar o nosso público, e essa é uma pergunta que foi explorada pelo professor Zampieri, muito boa, mas não pode privar esse público, assim, da experiência aí de 40 e poucos anos do Marcos. Eu gostaria que o Marcos desse um ponto de vista aí baseado nessa trajetória que ele teve aí, e com essa experiência que ele teve com as empresas, com ICTs, enfim. Perfeito, a gente ia chamar, tinha até colocado aqui no agradecimento, perfeito. Marcos, por favor, conversa um pouco com a gente, coloca... Se eu entro mudo e saio calado numa reunião, não sou eu. eu ia ficar desconfiado comigo mesmo. Queria dizer o seguinte para vocês. Ontem, dia 5 de agosto, eu parabenizei o professor Douglas pelos 11 anos de FAPESP que ele tem. E ele me parabenizou pelos 44 anos de FINEP que eu fiz ontem. Eu queria contextualizar rapidamente dizendo o seguinte. Essas duas agências, uma eminentemente do Estado de São Paulo e outra nacional, elas têm uma visão clara sobre a geração do conhecimento, a transformação do conhecimento e a utilização do conhecimento, mudando pesquisa básica, pesquisa aplicada, mercado, inovação tecnológica. Uma pergunta que foi feita e a Andréia respondeu, eu vou completar, Andréia. O problema do sigilo dentro da FINEP, eu vou responder pela FINEP, mas poderia também me sentir à vontade pela FAPESP. Nós somos contratados, nós somos profissionais de agências que têm acesso a uma quantidade de conhecimento que ainda não foi para o mercado ou que já foram para o mercado, como foi falado pelo Paulo, pela Andréia e pelo professor Douglas. Nós temos, dentro da nossa cartilha, a ética de tratar o assunto com total confidencialidade, com total sigilo. Só para você ter uma ideia, nós temos orientação de, no avião, por exemplo, nós, técnicos de viagem, não abrir nenhum projeto e lendo no avião para antecipar qualquer reunião. Porque você nunca sabe quem está sentado do lado. Eu passo por aí. Eu, particularmente, nesses 44 anos, assinei uma quantidade de contratos, e poderia citar os clientes, não desnecessário citar, de cláusula de sigilo. E de projetos relevantes e de valores relevantes. Ou seja, o sigilo bancário e o sigilo tecnológico. Então, está respondido uma coisa que ficou, que eu queria complementar. A outra coisa, qual seria o desafio para o cliente passar pela essas instituições? O desafio é não ter projeto. Eu costumo brincar, eu sou um pouco irreverente. Aliás, meu pai falava sempre, depois dos 60 anos, você começa a passar a ser irreverente. Eu já passei dos 70 e a irreverência aumentou. Então, eu diria o seguinte, quais são as condições para não ter um projeto aprovado na FAPESP? Desculpe, professor Douglas, mas nós tivemos muito tempo junto, por osmose eu já peguei. E na FINEP? Na FINEP, não ter o projeto. Me dê 10 razões para não ter um apoio. Não precisa me dar as 9. É como me dê 10 razões para não ir à guerra. Eu não tenho pólvora, não vá. Ou seja, tem que ter um projeto de inovação para ser analisado. E só para completar, eu diria o seguinte para vocês.
O papel dos técnicos, agora respondo pela FINEP. A FINEP faz concurso público para entrar. A formação dos técnicos é uma formação elevada. São formados mestres, doutores que estão lá dentro nas suas áreas de competência. Eu diria para vocês o seguinte: quando tiver alguma dúvida, nos procure. Não, eu ouvi dizer que é difícil. Esse ouvi dizer é que mata tudo. Vai lá, liga, compareça, peça uma reunião. Hoje, com essas ferramentas que tem, o WhatsApp, etc., nos consultem. Nós vamos debater o projeto sem ser o dono do projeto, mas na orientação, na mentoria do projeto. Então, eu deixo essa visão mais global dessa instituição, dizendo que nós estamos para ajudar e não para prejudicar. E justifiquem nosso salário, já que já ouvi muita coisa na minha carreira, justifiquem nosso salário, que nós estamos lá para atendê-los. Era isso que eu queria deixar de coisa. E obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, Paulo, por dar uma manifestação. Andréia, Douglas é meu amigo. O Douglas é amigo, não é parceiro, não é amigo. Nós somos amigos de muito tempo. Então, quero deixar aqui nosso agradecimento e dizer que nós estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcos. Giro Marcos, os nossos parabéns pela história, pela trajetória dentro da FINEP, 4 décadas com toda essa paixão, conhecimento e reconhecimento de toda a equipe. Parabéns, eu não sabia, né, da comemoração das 4 décadas de FINEP, e os nossos parabéns. Eu vou seguir para a nossa etapa final. Eu vou pedir, como a gente ultrapassou muito o nosso limite de tempo, eu vou pedir para o professor Douglas, para a FAPESP e para a FINEP, deixar uma mensagem final, e aí a gente já fecha, eu vou para os recados finais. Começo eu? Por favor, professor. Bom, Daiane, bom, primeiro eu recebi um bônus muito grande e foi uma surpresa bastante agradável a presença do amigo Marcos, que a gente tem uma jornada bastante longa e interessante, trabalhamos bastante juntos, criamos algumas coisas. Eu acho que ele sempre foi da opinião da empatia profissional, eu comungo com essa ideia, eu acho que e há uma empatia profissional e institucional entre a FAPESP e a FINEP, uma a nível nacional, a outra a nível estadual, e agradeço imensamente a oportunidade que você nos propiciou, tá? A Kelly por todo o apoio aí nos bastidores, fazendo com que a minha geração que passa dos 70 anos consiga trabalhar com essas ferramentas sem grandes problemas. Espero ter contribuído com o esclarecimento de algumas coisas para a população, para quem nos assistiu. E a FAPESP, o que ela quer é cada vez mais bons projetos e envidamos todos os esforços para esclarecer o máximo possível e que ninguém tenha medo de submeter uma proposta. Todo mundo é capaz de submeter, sim, uma proposta, seja para a FAPESP, seja para a FINEP. E só assim a gente vai fazer com que a produtividade, a competitividade do país saia do 67º lugar para lugares... Eu acho que as startups, as pequenas e médias empresas, elas são o futuro do país e os órgãos de fomento estão aí para ajudar as boas ideias e que certamente o comprometimento do empresário já está garantido. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Coronel Paulo. Bem, as minhas palavras, primeiro, são de cumprimentos aí à organização por ter propiciado esse evento, que foi muito bom, foi maravilhoso poder interagir aí com o professor Douglas, com a Daiane, com o Kelly, e podermos levar aí um pouco aí do nosso trabalho, da nossa missão, né? E já nesse gancho eu diria, né? Agradeço a oportunidade, porque a nossa missão é essa, né? Nós, como todos viram, a FINEP foi fundada em 67
em última instância, para promover a melhoria da vida do brasileiro, tanto econômica quanto social, né? E eu estou já ficando maduro também, mas eu ainda sonho em ver esse país passar por uma fase em que ele vai dividir a riqueza, porque a riqueza existe. Então, nós temos um povo maravilhoso, competente, né? Basta nós orientarmos as ferramentas e o trabalho dessa sociedade que nós vamos conseguir galgar e conquistar o patamar que o país, que o Brasil merece, né? Então, nossa missão é essa: apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação que tenha impacto, né? Não pode ser a tecnologia pela tecnologia, a inovação pela inovação, apesar que o próprio conceito de inovação nós vimos, ele tem que chegar no mercado, tem que chegar no uso e tem que ser percebido, né? Como diz o nosso ministro, temos que perceber o social, o econômico, o conforto e a satisfação de ter o resultado desse trabalho, que é de todos, né? Nós não tínhamos a pretensão de esgotar o assunto, né? Gostaríamos até de, talvez o nosso principal objetivo é trazê-los para mais próximo, para interagirmos mais proximamente, e nesse sentido estamos à disposição, né? Tanto presencialmente aqui na nossa sede, da nossa filial aqui, da nossa superintendência em São Paulo, na Avenida JK, como à distância, por WhatsApp, por e-mail, né? No sentido que a gente possa interagir e orientar melhor os passos de quem vai trilhar esse desafio do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Então, muito obrigado, agradeço aí a Andréia e o Marcos que estiveram aqui comigo também, fazem parte de um time do dia a dia, muito rico, muito unido, e que contribui bastante para o nosso trabalho. Muito obrigado aí. Obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo a participação, então, dos nossos... Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso webinar, né, do nosso evento online de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados e as instituições que representam, a FAPESP e a FINEP. Muito obrigada, professor Douglas, Coronel Paulo Roberto, engenheiro Marcos e a Andréia, por aceitarem o nosso convite, por toda a disponibilidade, por compartilhar de forma tão cuidadosa. Nós fizemos algumas reuniões antes para organizar e quais informações seriam transmitidas, então eu agradeço essa disponibilidade. Eu também gostaria de agradecer aos nossos participantes que enriquecem o nosso debate. O material utilizado ele vai ser compartilhado, assim como o link, né, com a gravação via YouTube, via nossas redes sociais. Eu queria agradecer também, Kelly, você quer dar um oi? A Kelly é a coordenadora do Departamento de Patentes da Leão e a minha parceira. Ela está falando que não, aqui ela não quer dar um oi, não quer ligar a câmera, Kelly. É a minha companheira de webinar. Tá travando um pouquinho aqui a internet. Tá travando um pouquinho a internet, que eu acho que vai ficar ruim. Tá bom, perfeito. Então, a Kelly é a parceira de todos os webinars, que acompanha desde a definição dos temas e todas as reuniões. Ela fica ali, né, mais nos bastidores, mas está sempre presente, sempre participando de todas as etapas. Obrigada, Kelly. Nós estamos também finalizando. Eu queria falar sobre a nossa próxima agenda para o mês de setembro. A gente está finalizando, né? E iremos divulgá-la em nossas redes sociais nos próximos dias. Mais uma vez, obrigada, professor Douglas, Coronel Paulo, engenheiro Marcos, Andréia, por estarem presentes hoje no nosso evento, por compartilhar um pouco de toda a experiência e por ter esse bate-papo tão leve, tão descontraído e tão rico em informações. O nosso muito obrigada. Então, obrigada a todos e um abraço e até o nosso próximo evento. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.